Quando o esporte entra na vida de uma pessoa, nada fica igual. A prática esportiva, aliada à vontade de vencer, é capaz de transformar não somente corpos e mentes, viu, gente? Mas também vidas. No programa de hoje, você vai ver a história de superação da atleta que se tornou o maior nome do atletismo feminino no Brasil. E também, e aí, hein, como a medicina pode influenciar na saúde das pessoas. Olha, gente, posso te falar, hein? Sejam elas esportivas ou não. Então, fique comigo. A partir de agora, o Showtime está no ar. O exercício físico muda rotinas, transforma corpos e move vidas em uma nova direção. Essa prática de atividades físicas associada à medicina pode aumentar o desempenho e potencializar os resultados. E olha, é o que nós vamos ver agora com o médico especialista em saúde hormonal, Dr. Thierry Jacquemin. Olá, doutor! Olá, Vanessa! Tudo bem, doutor? Primeiro é um prazer tê-lo no programa Showtime. Eu sei que no meio dessa rotina, no meio da sua correria, você tão gentilmente parou tudo para falar um pouquinho com a gente a respeito de saúde, a respeito desses atletas de alto rendimento até mesmo, que acabam tendo um desgaste físico muito grande, mas se superando. Mas isso tudo também através da medicina. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Vanessa. Agora, doutor, quando a gente fala a respeito dessas pessoas que buscam esse rendimento, esse alto rendimento, pode sim um atleta ser, como algumas pessoas dizem, ele pode ser construído com o passar dos anos, através de uma boa alimentação, de um bom treinamento, de uma equipe multidisciplinar. É possível, doutor, transformar um corpo em um corpo de atleta? Com certeza é possível e não que seja um processo fácil, não que seja um processo que você atinge em 24 horas, mas com certeza é possível. Então, o potencial genético, digamos, de cada pessoa, de repente ele até muda um pouquinho. Mas, na verdade, assim, a verdade é que a gente não conhece ainda esse limite, esse limite genético, entendeu? Então, toda pessoa que seja de alto nível, que seja uma pessoa, vamos dizer, normal, que só quer melhorar as coisas, tem muita coisa para fazer. Agora, existem várias vitaminas que auxiliam também a esse rendimento, não é, doutor? Por exemplo, se a gente tem um desgaste físico muito grande, essas vitaminas que as pessoas hoje fazem uso, elas acabam fazendo com que esse atleta venha a ter um bom rendimento e também é capaz de fazer com que esse sistema imunológico fique mais forte, doutor? Lógico, a base de tudo isso, a base do rendimento, ela começa com a alimentação, com a nutrição, tá? Então, tem muita gente se enchendo de vitaminas e minerais, que pode até ajudar um pouquinho, mas até você maximizar essa parte da nutrição, essa parte da rotina, as coisas simples que a gente tem tendência a esquecer, ou seja, de não comer coisas processadas, de tentar dormir melhor, não só em termos de horas, mas de qualidade. Essa parte, ela sempre, sempre será a base. Essa base você pode construir. E esse processo, onde você vai construindo, ele vem em camadas, entendeu? Então, a camada é a parte de otimização de vitaminas. Então, claro, a gente fala muito de hormônios, mas não é só hormônios. E da mesma maneira, você pode otimizar a parte hormonal. Não adianta absolutamente nada se você não está também fazendo essa parte nutricional, fazendo essa parte de vitaminas, de minerais, etc. Agora, doutor, por exemplo, em relação a esses atletas que a gente hoje vê de alto rendimento, enfim, existe esse desgaste ou logo após um treino ou logo após de um campeonato, mas a preparação também é fundamental. Acredito que a partir do momento que ele venha a ter essa consciência que esse corpo, ele é uma máquina e essa máquina precisa estar todinha sincronizada, tudo tem que estar conforme manda, no caso, até mesmo a fisiologia desse corpo é fundamental. Absolutamente. Por exemplo, uma coisa que a gente repara muito, geralmente as pessoas, por exemplo, na minha experiência, eu trato muitos atletas de alto rendimento.
O que leva a pessoa a chegar ao mais alto nível, qualquer que seja o esporte, muitas vezes, se você não tomar cuidado, pode ser também o que acaba causando lesões e problemas. Por quê? Porque para você chegar a um certo nível, você precisa, claro, de uma certa obsessão, de um excesso, de uma certa forma, né, da prática. O que acontece é que se você não tem aquela maneira de você regular isso um pouquinho no dia a dia, você tem que aprender, o atleta ele tem que aprender que certos dias você puxa um pouquinho mais, certos dias você vai um pouquinho mais para trás, mas na mentalidade do atleta de alto rendimento, muitas vezes, fica essa ideia que se você não está no limite todo santo dia, que você de repente está perdendo em performance. E na verdade não é assim. Na verdade não é assim. Isso é um grande, grande problema. É o que faz a força desses atletas, mas muitas vezes é o que acaba causando lesões, entendeu? Ok? E olha, vamos fazer o seguinte, doutor, vamos convidar mais uma pessoa para fazer parte desse nosso bate-papo? Só para você ter uma Vamos ideia, lá. quando o esporte deixa de ser lazer e atinge a esfera profissional, a prática esportiva ganha novas dimensões. A minha convidada tem uma carreira profissional brilhante, há mais de 20 anos no esporte. No atletismo feminino, ela fez história, gente, e foi a primeira mulher brasileira a conquistar uma medalha de ouro olímpica em provas individuais. A atleta tem ainda 4 medalhas pan-americanas no currículo, sendo 3 ouros no salto em distância e uma prata nos 100 metros com barreiras. Vamos chamar ela Malren Maggi. Olá, Malren. Olá, boa noite, Vanessa. Boa noite, minha Lili, tudo bem? querida. Boa Como é noite, Prazer Valente, tudo imenso. bem? Finalmente, hein, Vanessa? Finalmente, eu estou muito feliz em tê-la no programa, Eu sabe? também. Eu sou muito fã. Eu acho que cada respiração sua, cada salto seu, eu acho que estava todo mundo junto com você, Malre, eu digo isso. Ai, Eu com acho que o Brasil certeza, com inteiro ali certeza. estava correndo com você. E você hoje é uma referência no esporte, você hoje é uma referência para nós mulheres até mesmo, de superação, enfim. Mas essa sua paixão pelo esporte surgiu como? Ai, desde pequenininha. Na época que a educação física era valorizada no Brasil, tínhamos grandes atletas e não precisava buscar tão longe, né? Então eu comecei fazendo ginástica olímpica e outros esportes. Também corria, também saltava, jogava vôlei, tenho medalha de tênis de mesa, de xadrez, de natação, de tudo que você possa imaginar, Uau! menos de tênis. E essa minha paixão pelo esporte veio desde os 7 anos de idade, desde que me conheço por gente, e ela só aumentou no decorrer da vida, assim. Em 1994 foi quando eu comecei a treinar no alto rendimento junto com Nelly e com a Tânia, que me fez acreditar que seria possível chegar a uma Olimpíada. Nem estava cogitando uma medalha, mas sim chegar a uma Olimpíada, que já é muito para qualquer atleta, né? Como eu costumo dizer, os desafios e as barreiras que a gente encontra no meio do caminho não são fáceis, não é, Mauri? Mas o É mais verdade. importante é a gente não desistir, é a gente ter essa condição e essa consciência de entender que os desafios estão aí para serem vencidos, não é? Que os desafios estão aí, vocês são exemplos disso. Eu faço essa comparação, eu adoro. Que vocês, atletas, vocês nos ensinam muito. Vocês nos ensinam a ter resiliência, a foco, a ter objetividade, a ter determinação. Porque a cada segundo, milésimo de segundos, fazem a diferença para uma medalha. E vocês nos inspiram por isso. Você é um grande exemplo, como eu comentei, Malre. E o Dr. Thierry, que atende vários atletas também, deve ter muitas histórias de atletas, não é, doutor? Que também se superam, também que são exemplos para nós. E é por isso, como você fala, Vanessa, é por isso que a gente tem essa fascinação com atletas de alto rendimento, porque justamente é uma analogia, na verdade, à vida. A vida, por quê? Porque a gente vive numa cultura onde, infelizmente, se valoriza muito essa ideia de que se você vai fazer alguma coisa, tem que ser amanhã um dia. Não é assim. Todo mundo sabe que para você ser um atleta desse nível, isso é um processo de anos e anos e anos e anos e anos. Isso nos ensina que sim, você tem que passar por momentos difíceis, não é aquela linha perfeita para cima, como todo mundo sabe. Mas é por isso, eu acho, a grande razão que a gente tem essa fascinação com atletas, né? Agora, Malren, para você, como foi todo esse processo até chegar à sua primeira medalha? Nossa, foi muito dolorido, foi muito duro.
Eu vou falar até chegar à medalha de ouro olímpica, porque eu tenho várias medalhas. A minha Sim, primeira medalha de ouro eu consegui com 7 anos de idade, que que graça. foi competindo nas escolinhas de educação física. Então, para chegar na minha medalha de ouro, foi a partir do momento que eu vim morar em São Paulo, foi em 1994, até 2008 treinando no alto rendimento. Foram 14 anos para conquistar uma medalha. Uau. Dentre esses 14 anos, a gente tem um parâmetro que é, em 1999 eu fiz o melhor salto do mundo, da história, e aí em 2000 eu fui como favorita para a Olimpíada de Sydney, machuquei dentro da competição. Em 2004 fiquei fora da Olimpíada, fui ser mãe, tive episódio do doping por causa da minha vaidade, que passei uma pomada que era proibida, uma pomada de depilação, que foi comprovado. E aí fiquei fora de 2004 e aí chegou 2008. E aí 2008, na minha cabeça, eu estava indo para uma Olimpíada e ninguém tirava essa medalha de mim. Isso na minha cabeça. Eu não tinha dito a ninguém que eu iria conseguir a medalha. Mas pessoas próximas a mim sentiram muita confiança, como Diego Hipólito, Bruno Souza, a Lucimara do heptathlon. Então eles chegaram para mim e falaram que parecia que eu estava escrito na minha testa, assim, que já era medalha de ouro, né? Inclusive, eu tô até com ela aqui do meu lado. Né? Ai, você quer ver? Né, doutor? Doutor, nós estamos só de espectador aqui, né? Ah, meu Deus. Olha lá, doutor. Ai, nossa, que emoção. Que emoção. E é a medalha mais bonita que tem da história das Olimpíadas e a mais valiosa também. Eu tenho muito orgulho dela. Eu tenho muito orgulho da pessoa que eu me tornei, de tudo que eu me sacrifiquei, porque foram lesões que a gente sempre fica na dúvida. Acho que o Thierry sabe muito bem disso, que tem lesões que a gente fica na dúvida e não sabe se vai voltar, se não vai, como que vai ser. E tem muita coisa acontecendo assim ao nosso redor. E são anos de conquista, de batalha, de dureza, de renúncia. Acho que o máximo, assim, o mais dolorido é renúncia. Renúncia Exatamente. de tudo. É a renúncia da vida, da família, Exatamente. dos amigos, em alguns pontos do estudo, porque eu estava cursando faculdade e interrompi meu curso para poder me focar melhor na competição que eu queria a medalha, entendeu? Então tem muita influência de tudo, assim, né? Mas eu não parei em 2008, depois veio a medalha do Pan-Americano, a terceira medalha do Pan-Americano em 2011, em Guadalajara, e a partir dali eu fui meio que desacelerando, assim, né? A partir de 2012 eu fui desacelerando. Doutor, nós falamos a respeito de uma equipe multidisciplinar para um atleta, no caso da Malren também. Malren, você deve ter tido uma equipe multidisciplinar em todo esse seu processo dentro do esporte, enfim. Doutor, trabalhar um atleta como a Malren, de alto rendimento, como ela comentou, o lado psicológico também é fundamental trabalhar esse atleta. E, além disso, como esse desgaste físico... Como que vocês, como médicos, resolvem desses atletas que depois de grande esforço, depois de muitos treinamentos, como que vocês trabalham isso para o atleta? De várias maneiras, na verdade. Com certeza, o aspecto psicológico é um grande, grande fator, com certeza. Como você estava comentando, inclusive, né, quando você ganha a medalha de ouro, tem uma parte mental que você chega naquele momento e você sabe que, bom, agora é o meu momento. Essa parte você tem que cultivar, ela não chega por coincidência, ela chega com trabalho, com muito trabalho. Do lado médico, a gente faz várias coisas. Primeiro, um grande, grande foco, ele tem que ser absolutamente a parte da recuperação. Então, na verdade, principalmente enquanto à medida que os anos vão passando com o atleta, no início você pode quase fazer tudo errado e mesmo assim as coisas têm tendência na boa direção, né? Passando um certo ponto, você tem que valorizar muito mais a recuperação, mas a recuperação não só do lado físico, mas também do lado psicológico, essa tensão que vem por aspectos da competição, etc., você tem que cuidar. Então, a gente vai seguindo certos marcadores inflamatórios, marcadores de oxigenação, marcadores do lado mais metabólico, a parte hormonal. Se fala muito, óbvio, da parte de cortisol, ou seja, do hormônio de estresse. Essa parte completa a gente vai seguindo à medida que a gente vai otimizando e individualizando a nutrição.
porque um grande fator ultimamente assim, esses últimos 6, 7, 8 anos, é falar muito de alergias ou intolerâncias nutricionais. Então você pode até estar se alimentando por parâmetros que parecem muito bom, mas de repente essa comida para você, para o indivíduo, não é boa, ela pode ser inflamatória. Então, na verdade, como você falou, realmente é um processo multidisciplinar, não é só uma coisa, não é só uma questão de alimentação, é tudo junto. Então, para você fazer bem feito, de mais em mais, isso se faz realmente com a ciência na sua plenitude, entendeu? Maureen, atualmente você é convidada até mesmo para palestrar para alguns médicos falando a respeito de lesões. Conta um pouco esses convites que surgiram e como você está procedendo em relação a isso. Quais são as informações, quais são as curiosidades que eles têm em relação a tudo que você viveu e a experiência que você passa para eles? Bem, particularmente, assim, esses dias eu fiz, eu sempre estou fazendo palestras, assim, para medicina esportiva, né? E ontem foram para os estudantes, mas estava, como a gente está em pandemia, estava a nata de São Paulo, do Brasil inteiro, me acompanhando. Alguns médicos mandavam, enquanto eu estava online, me mandavam em cima, estou acompanhando, parabéns, tá maravilhoso, sabe? Então foi muito legal. Eu, particularmente, eu tenho os melhores médicos trabalharam comigo, trabalham hoje com a minha equipe, a equipe Malra Imagem, que é o Dr. Moisés Cohen e o Dr. Abdala. E esses médicos, eu falo que eles têm o trabalho, como o Dr. Thierry estava falando, eles têm também o trabalho psicológico em cima do atleta. Então, eu falo assim, além do atleta de alto rendimento ter um psicólogo, a gente tem psicólogos em todas as áreas. Então, o médico é fundamental na lesão de um atleta, fundamental, porque ele vai te colocar para cima, ele vai falar o grau da tua lesão e ele vai dizer para você o que vai proceder daí para frente, para você não desistir, porque o grau máximo do atleta de renúncia ao esporte é a lesão que tem, porque Exatamente. geralmente as lesões dos atletas são graves, que a gente está sempre em alto nível, então quando você machuca mesmo, porque você está sempre ali no limite, né? E isso faz com que a gente tenha não só o tratamento, mas sim a prevenção, junto com ótimos fisioterapeutas que sempre estão acompanhando, como o Alexandre, como o Rodrigo, o Maurício, que eram da equipe do Dr. Moisés. Hoje a gente tem um fisioterapeuta que acompanha, uma fisioterapeuta que é ex-atleta nossa, que acompanha a nossa equipe. Mas eu falo que é fundamental o trabalho do médico, tão fundamental quanto da psicóloga ou do psicólogo que trabalha junto com os atletas, porque são eles, né, os doutores, que vão falar para a gente o tempo que a gente vai voltar. Eles vão falar, te dou 2 semanas. Geralmente, o doutor Moisés me dava 4 meses, porque a lesão era grave, eu voltava antes, porque eu queria voltar antes. Uhum. E o atleta geralmente assim, ele quer voltar antes, né? Ele quer estar de volta nas pistas o mais rápido Rápido possível. possível. Exatamente. E eu acho que essa ligação que eu tenho com os médicos, com a medicina esportiva, de uma maneira em geral, é muito boa, muito positiva. Eu estou sempre precisando deles e eles sabem que também podem contar comigo. Isso é muito legal. Mas um detalhe, né, doutor? Um paciente normal, uma pessoa normal, a gente acaba não contando tudo para o médico. E aquela história, doutor? Quando a gente vai fazer uma consulta, o médico pergunta, tá bem? Tô ótima. Maureen, no esporte é a mesma coisa? Quando o doutor pergunta, e aí, dá para voltar? Dá, doutor. Com certeza. Com certeza. Doutor Thierry, as pessoas mentem muito para os médicos, doutor? Sempre se fala que você nunca pode mentir para o teu médico ou para o teu advogado, né? Mas principalmente quando tem esse objetivo, as pessoas às vezes têm tendência a falar, eu estou muito bem, estou tranquilo, estou pronto, mas não é No necessariamente caso o do caso, né? atleta, É complicado, no né, caso do Maureen? atleta, não. A gente tem que falar o que A a gente está verdade. sentindo, porque pode acontecer algo mais grave, assim. E é Com certeza. interessante isso, porque justamente o fato, quando a gente fala a respeito do esporte, agora eu vou puxar um pouquinho aqui em relação ao Brasil, lembrando que a gente está exibindo hoje para 196 países,
e nos Estados Unidos também, através da TV Flórida e a Band Internacional. Mas vou puxar um pouquinho para o Brasil para falarmos a respeito das políticas públicas que encontramos hoje no país e que, infelizmente, Maureen, você há de me ajudar a entender todo esse processo também, para outros países que estão nos assistindo, o fato de o incentivo que é necessário para esse atleta que está em formação, para esse atleta que tem condições de ser um atleta de alto rendimento e trazer medalhas olímpicas para o país. Mas, em contrapartida, infelizmente, acabamos nos deparando com falta de patrocínio, falta de equipe multidisciplinar, falta de interesses, enfim, é uma realidade que, infelizmente, ainda se vive no Brasil. Por aí, Maureen? A gente ainda vive essa realidade e ainda está pior ainda. Vanessa, se você soubesse a crise que a gente está no esporte, você faria igual eu faço quase todo dia, eu sento e choro, porque não tem jeito. A gente tem poucas estruturas para poder estar dando treinamento adequado para o atleta, para competir em alto rendimento, em alto nível lá fora, e brigar de igual para igual, como países como Estados Unidos, como Rússia, como Espanha, como na Europa, de uma maneira em geral, assim, a própria Jamaica, Cuba, que estão bem à frente da gente. Sim. Só que a gente tem um material humano que é muito importante. Eu, há um tempo atrás, ano passado, estava concorrendo à política, porque eu sei que por meio da política a gente consegue muita coisa. Tiveram vários fundamentos que eu consegui, através de deputados, de vereadores. Então, a minha ambição para entrar na política é para poder não ter que precisar dessas pessoas, porque é muito difícil. Você bate na porta, você vai tomar um monte de não, você se humilha, claro, você tem que se humilhar, porque você pede, por favor, eu preciso que alguém me ajude os atletas, ajude a gente a melhorar as condições do Brasil, ou do mínimo que tem, que é o alto rendimento, para melhorar o esporte no Brasil. A partir daí, eu fui a atleta mais bem votada como vereadora de São Paulo, candidata a vereadora, mas eu não entrei, fiquei lá longe, entendeu? Então, a gente não tem uma política esportiva. Eu sinto muito por isso. Eu queria poder falar que está todo mundo ajudando, mas a gente tem um ponto positivo, que hoje, como eu tenho contato com o secretário de Esporte Nacional, que é o Marcelo Magalhães, que é o subsecretário André, o Bruno Souza, que é o de alto rendimento, secretário de alto rendimento, junto com a Fabiola Molina, uma equipe extremamente disciplinar, que tem ajudado a melhorar e a evoluir o alto rendimento no país. Então, eu conheço a índole dessas pessoas e realmente a gente está vivendo um parâmetro onde a gente sabe que vai funcionar. Pelo menos eu sei que vai funcionar, porque é o atleta, ex-atleta, cuidando de atleta. Então, eles passaram dificuldade. Eles sabem onde está os pontos baixos do país, do atleta, do recurso, do patrocinador, tudo. E ninguém melhor do que uma ex-atleta para poder nos ajudar. Então, hoje a gente tem uma carência, infelizmente a gente tem essa pandemia, e, infelizmente, a gente tem uma Olimpíada que foi adiada. Então, a gente vai ter essa Olimpíada agora em agosto, julho, agosto, no Japão, em Tóquio. Mas os nossos atletas, eu tenho que estar brigando com poderes políticos públicos para poder conseguir lugares e para a gente poder estar treinando. Então, eu consegui uma autorização para um grupo seleto de atletas para poder estar se locomovendo até Bragança Paulista, durante essa época, essa fase ruim que a gente está, porque a gente não tem mais pistas abertas. Só que a Olimpíada vai acontecer. E a gente precisa treinar, porque tem atletas que vão lá e vão ser cobrados. Quando você chega lá e você não ganha medalha, porque várias vezes aconteceu comigo. Eu fui para várias Olimpíadas, mas eu tenho uma medalha só. E quando eu voltava sem medalha, a gente é muito cobrado. Ah, mas você tinha de tudo, por que você não foi lá e não conseguiu a medalha? Por que você fez? O que você acha que você fez de errado? Não tem explicação. Eles têm de tudo, a gente não tem. A gente já entra com o psicológico abalado dentro da pista para poder competir. Então, esse trabalho realmente que eu estava falando, psicológico do médico, do próprio nutricionista, do psicólogo, dos técnicos, ele é fundamental para o atleta, mas hoje a gente briga para melhores condições esportivas que a gente tem que ter no Brasil, assim.
E são políticas públicas que umas funcionam, mas é a minoria, e outras não funcionam de jeito nenhum. É o que eu digo assim, por exemplo, vendo hoje, acho que o Dr. Thierry pode falar bem também, em relação aos Estados Unidos, a diferença que nós vemos, quantos atletas vão para fora, tem que ir para fora do Brasil, gente, para ter um bom tratamento, para ter condições de treino, enfim, eles acabam partindo para outro país, que é uma coisa que a gente tem que modificar, a gente tem que, é isso que a Maureen falou, a gente tem que pensar na política pública para o esporte. Temos que ter foco nisso, né, Maureen? E, doutor Thierry, muitos atletas buscam a sua clínica atrás da... vitamina 4, me corrija, por gentileza, se estiver errado. Chama-se vitamina 4, que vocês aplicam na veia desses atletas. O que é essa vitamina 4? E se é esse o nome, perdão? A vitamina... Então, tem várias coisas, na verdade, né? O que a gente faz muito é... Essa parte nutricional, muitas vezes, principalmente com o atleta que está realmente ao limite do limite, se você tenta fazer essa suplementação com vitaminas, com minerais, simplesmente pela via oral, acontece que o intestino ele sofre de uma certa inflamação, né? Então, por exemplo, a pessoa que está fazendo, que seja, que está fazendo atletismo, maratonista, o pessoal de MMA, o que seja, tem tendência, claro, a estar super treinando até o excesso. Esse excesso de cortisol, ele tem tendência justamente a inflamar a via digestiva. Então, você pode, por mais que você tente simplesmente pela via oral, você tenta fazer e colocar doses altas, você não consegue absorver mais do que um pouquinho. Então, por isso, muitas vezes, a gente acaba por vias alternativas, então a gente acaba fazendo essa suplementação, muitas vezes, por veia. Esse é um grande fator, né? E por quê? Porque o grande fator da performance tem a ver não com os níveis que você vai medir de certas vitaminas no sangue, tem muito mais a ver com o nível que você vai medir intracelular. Mas para você chegar no meio da célula, basicamente, para isso, você precisa altas doses. Essas altas doses, geralmente, a gente só consegue pela veia. Mas é chamado de vitamina 4, doutor? É isso? Não, vitamina 4, eu acho que você está pensando em vitamina K2, de repente. Mas tem vários protocolos diferentes, né? Então, por exemplo, essa modulação, nutrição, né, por intravenosa, na verdade, ela não é um protocolo para todo mundo. Então, o atleta com altos quilômetros, por exemplo, você vai fazer uma coisa, o atleta que é mais um atleta de um esporte de explosão, você faz com outras coisas, os protocolos mudam muito, é uma coisa realmente individualizada. Então, primeiro você tem que dosar, tem que medir o nível de tudo isso. Naquele momento, a gente vai fazer o protocolo pessoa por pessoa, entendeu? Então, é um processo muito complexo, na verdade. Maureen, o que nós podemos esperar do esporte aqui no Brasil, este ano ainda, ano com pandemia? Nossa Senhora. Vanessa, não sei o que te dizer. Eu estou ajudando o máximo que eu posso, eu estou abrindo mão de estar com a minha filha, eu estou abrindo mão da minha vida, de muitas coisas para poder estar ajudando o pouco que eu posso ajudar esses atletas. Indo para Brasília, buscando recursos, buscando o melhor para os atletas poderem estar mostrando o seu melhor. O meu desejo é que eles cheguem aonde eu cheguei, que é o ápice e o auge do atleta, que é uma medalha olímpica, seja ela qual for. Eu tenho a de ouro, mas seja ela qual for, é o que o atleta almeja, é uma medalha olímpica. Isso faz uma diferença muito grande na carreira, assim, que você batalha o tempo inteiro. Só que é uma briga injusta, né? E hoje, propriamente dizendo assim, é meio desleal, né? O que está acontecendo com a pandemia no mundo inteiro, assim. Verdade. Eu já acompanhei alguns saltos das pessoas, já estão competindo, já estão saltando. Quem tem as melhores condições já mostrou resultado, as competições já começaram e agora a gente espera que o Brasil mostre o seu melhor, né? A gente tenta fazer nosso melhor aqui para poder mostrar e trazer a medalha para o Brasil, né? Que a gente fala que a gente trabalha para o Brasil, então não é? Tem os patrocínios, tudo, mas é muito legal, assim.
Eu digo que Eu espero mesmo que a gente possa chegar a uma final olímpica. Eu falo que o atleta chegando a uma final olímpica, ele pode brigar de igual para igual com qualquer outro atleta que esteja na final, porque lá é diferente. Doutor, você que também é um esportista, torcendo pelo Brasil, pelos corredores, e Claro. tentando, é o que eu digo, a gente se esforça muito em todos os sentidos, e a gente tem que ser aquilo que a gente acredita. A gente tem que ir em busca, mesmo com todas as dificuldades, como a gente está fazendo um comparativo aqui, em relação a alguns outros países, países que hoje têm condições até mesmo de ter atletas de alto rendimento, com todo o equipamento, enfim. E, ao mesmo tempo, o Brasil ali, com medalhas e medalhas e medalhas, esses atletas que eu falo que são realmente vencedores, esses caras que não desistem nunca, é mais ou menos esse o objetivo. E é por isso que a gente conta aí, a gente conta com médicos de ponta, como é o caso do Dr. Thierry, atletas que mesmo medalhistas, agora lutando por outros atletas, como é o caso da Malren. Então, eu quero agradecê-los pelo nosso bate-papo. Dr. Thierry, Obrigada. muito obrigada. Vanessa, Obrigado a vocês. eu posso te interromper um minutinho? Deve. Eu queria fazer uma pergunta para o Thierry. Deve, por favor. Eu gostei bastante do papo dele, então eu queria fazer uma pergunta. Vamos lá. Claro, Eu queria saber, claro. Thierry, quais os tipos de atleta que você cuida estando nos Estados Unidos? E qual a especialidade, assim, se você é um nutrólogo, se você é um ortopedista, e qual o atleta de mais alto nível, assim, se você puder falar nomes que você já atendeu. Claro. E depois você me dá teu Instagram, que eu quero te acompanhar no Instagram. Claro. Ô, Malren, automaticamente, quando for para os Estados Unidos, doutor, já vou dar consulta, já está marcada ali, né? Exatamente, eu não dou ponto sem nó, viu, Vanessa? Lembrando... Estou marcando a minha consulta com o Dr. Thierry. Malren, eu estou na fila, há muito tempo. Estou tentando marcar a consulta com o Dr. Thierry. Gente, o Dr. Thierry está dando entrevista para a gente dentro do carro, ele estava atendendo. Então, é assim, para você conseguir é difícil. E esse que ele fala, que ele atende online. Então, Malren, a gente está ali na fila, aproveitar agora a consulta. Por isso que eu já estava quase encerrando o programa, que eu aproveitar ele ali para fazer uma consultinha rápida. Mas respondendo a pergunta da Malren, Dr. Thierry... Eu vou te falar uma coisa, eu vou responder, mas primeiro eu vou te falar uma coisa que eu acho uma tragédia. Eu trato, por exemplo, aqui eu trato também bastante atletas de faculdade. Atletas, assim, de alto nível de faculdade. Tem Exatamente. Infraestrutura, eles têm, nesse país, nos Estados Unidos, uma infraestrutura superior a atleta profissional no Brasil. Isso eu acho uma tragédia. Eu acho absolutamente ridículo. Mas é o caso, eu vejo isso todo dia. Em termos de atletas, a base do pessoal que eu trato, não posso falar nome de todo mundo, mas eu posso falar um que é público, que ele sabe, o César Mutante, do MMA, paciente meu, amigo meu. Tenho muita gente do jiu-jitsu, tenho bastante triatletas, tenistas, e por aí vai. O mais importante do nosso lado, eu acho, como você está falando, inclusive o pessoal, isso eu vou até falar, nem deveria, mas eu vou falar, o pessoal que vem, o pessoal que acaba aqui em Miami, tem que ser brasileiro, senão não vale, né? Eu atendo, não cobro absolutamente nada, eu atendo por prazer, por dever. Pessoal que está trabalhando a esse nível para tentar chegar em algum lugar e que recebe muito, como você sabe, inclusive, que você estava comentando, inclusive, que recebe muito pouca ajuda do nosso país, do Brasil. Eu estou aqui para isso, entendeu? Uau! Que legal, obrigada, doutor. Obrigada mesmo. Depois não esquece de passar o Instagram. E meus atletas estando em Miami, eu faço questão de fazer uma visita quando todo esse alvoroço acabar, tá bom? Nossa, e assim,
Doutor Thierry, parabéns. Eu também me surpreendi agora. Eu não sabia desse lado social que você faz e estou surpresa. Parabéns. A gente falando aqui, né, Malren, de políticas públicas para o Brasil, que a gente precisa dar um jeito. E, de repente, o doutor Thierry me vem com uma dessa, tipo, olha aqui, a gente faz esse tipo. Gente, é isso que eu falo, é isso que nós precisamos no Brasil. De médicos também que se disponham a fazer esse tipo de trabalho, de serviço, e que sabem que a condição de um atleta, às vezes, o cara não tem um tênis para colocar no pé. Então, a gente precisa assim, incentivar o pessoal da mídia, meus colegas de imprensa. Eu acho que acho que é um mutirão que a gente tem que fazer. Malren, eu estou em Brasília por um período, volto agora, dia 3 de junho, eu volto para Miami, mas nesse período que eu estiver em Brasília, conta comigo. Tá? Legal. Vamos ver se a gente consegue ajudar alguma coisa lá também em relação ao esporte. Doutor Thierry, mais uma vez, obrigada. Doutor Thierry já é de casa, tem podcast gravado, tem, enfim, uma infinidade. Já é do Showtime. A gente fala que o doutor Thierry já é carteirinha fixa aqui no Showtime. Malren, o programa está à sua disposição também, meu amor. Obrigada. Que Deus te abençoe. Só para corrigir um detalhezinho aí, os médicos que atendem aqui, que são esses renomados, tudo, de alto nível, eles não cobram nada também dos atletas. Eu levo, tipo, a equipe inteira, vários atletas. Olha que maravilha. Nunca me cobraram nada. Inclusive, a única cirurgia que eu tenho no meu corpo, que foi do tendão patelar, o doutor Moisés não cobrou nada. Eu tive que pagar apenas o hospital, que o plano não cobria. E outra coisa também que eu quero falar. Vanessa, o teu palco tá maravilhoso, tá incrível. Eu tô adorando. É verdade. Tá adorando fazer parte dessa história. Foi um prazer falar também com o professor, com o doutor Thierry. E se marcar outra vez, eu estando disponível, eu faço questão de participar novamente, Vanessa. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Lembrando, eu quero agradecer também a equipe que está gravando aqui comigo. A gente está gravando online devido à pandemia. Mas futuramente a gente volta para a estrutura normal do Showtime, que é dentro de um teatro, que é gravado em Miami. E eu espero você, então, Malren, em Miami, para a gente fazer esse bate-papo no teatro, ok? Aí vai ser um prazer. Vai ser tá fechado em Miami. Mas, gente, olha só, como você viu, o esporte é um poderoso instrumento de superação e integração que mexe com o interior e o exterior das pessoas, fazendo com que eles ultrapassem o quê? Os seus próprios limites. E se você ainda não se rendeu à prática esportiva, inspire-se com o exemplo da Malren, que deu a volta por cima e teve a sua vida transformada pelo esporte. E o Dr. Thierry, que veio aqui nos presentear com toda a sua sabedoria. Hoje eu fico por aqui. Obrigada pela sua companhia. Te vejo no próximo programa. Tchau.